Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Contabilidade Gerencial. Eu sou a professora Fernanda Amaral e na web aula 5.2 nós iremos estudar sobre os indicadores de rentabilidade. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, nos indicadores de rentabilidade é realizada a análise do aspecto econômico, ou seja, essa empresa ela é rentável? A rentabilidade ela é o que? A alma do negócio. Então, além de eu utilizar as ferramentas gerenciais utilizadas anteriormente, os indicadores de liquidez, de endividamento, a administração do capital de giro, analisar a rentabilidade é essencial. Sem a rentabilidade, a continuidade da empresa estará comprometida. Neste caso, nós devemos comparar o que? O desempenho da entidade com empresas que atuam no mesmo segmento. Isso é muito relevante. Bom, na rentabilidade, nós vamos estudar 5 indicadores. Margem bruta, líquida, retorno sobre o investimento, retorno sobre o patrimônio líquido e giro do ativo. Nesses indicadores, nós vamos trabalhar com o quê? Com informações tanto do balanço patrimonial, então a gente vai coletar informações tanto lá no balanço, como na demonstração de resultado, no que se referem à margem líquida e à margem bruta. Vamos lá. Então, para a gente calcular a rentabilidade, eu construí um passo a passo para a gente identificar algumas informações, tá? Então, primeiro passo, a gente vai lá no balanço patrimonial. Então, nesses indicadores, a gente vai trabalhar com informações do balanço e informações da DRE. Então, a gente tem que ir lá no balanço patrimonial e identificar os investimentos, certo? Então, segundo a literatura atualizada, para calcular os investimentos, a gente utiliza a seguinte coleta de informações no balanço patrimonial. Lembrando que o balanço patrimonial sempre é publicado 2 ou 3 anos. Se não tiver essas informações, aí você tem que ir lá e procurar sempre as informações do ano que você está analisando, ou seja, o ano 2 e do ano 1. Então, para calcular os investimentos, segundo a literatura atualizada, a gente vai pegar o quê? O total do ativo do ano 1, que é o ano anterior, menos o passivo operacional do ano 1. Nós estudamos lá na administração do capital de giro como encontrar as contas que compõem o passivo operacional. Então, a gente vai lá no passivo circulante e identifica as contas que têm relação com as atividades operacionais. Mas, aí a gente vai somar o montante do ativo do ano 2, que é o ano que estamos analisando, menos o passivo operacional final do ano 2. Fazendo esse cálculo, a gente vai dividir por 2 e encontrar o montante do investimento na organização. Então, eu trouxe aqui como que a gente vai calcular essa informação. Então, passo a passo para calcular a análise. Identificar o ativo inicial no ano 1. Então, a gente tem aqui ó, o balanço patrimonial, a gente tem o total do ativo, certo? Aí, a gente vai pegar essas informações. Total do ativo no ano 1, aqui ó, 94.800, tá aqui. E o ativo final no ano 2, que é quanto? É o ano que a gente está analisando, que é 131.500. Feito isso, aí a gente vai identificar as contas do passivo operacional inicial do ano 1, que nesse caso a gente vai somar o quê?
Então, quais são as contas que têm relação com as atividades operacionais no ano 1? Então, a gente tem fornecedores, a gente tem obrigações fiscais, a gente tem obrigações trabalhistas e sociais e provisões. Essas provisões têm relação com as obrigações trabalhistas e sociais. Somando tudo isso, dá um total de 11.300. Agora, a gente vai identificar o passivo operacional final, que é no ano 2. Então, novamente, a gente vai lá no balanço identificar as contas. Fornecedores nacionais, vou somar fornecedores nacionais mais o quê? Mais obrigações fiscais, mais obrigações trabalhistas e sociais e provisões. Somando tudo isso, vai me dar um montante de 34.100. Feito isso, eu já consigo colocar todas essas informações lá na fórmula e realizar os cálculos. Aí você só coletar as informações, colocar e a gente já consegue calcular os investimentos. Agora, outra informação que a gente precisa identificar nesses indicadores de rentabilidade é o patrimônio líquido inicial. Refere-se ao quê? Ao valor do ano 1. Então, a gente está fazendo a análise do ano 2? Sim. Mas o montante do patrimônio líquido que a gente vai coletar no que se refere a patrimônio líquido inicial é o do ano anterior, que é 75.400. Identificou essas informações, com facilidade vocês conseguem realizar os cálculos. Aí vocês podem também coletar as informações lá na DRE. Então, naquele primeiro momento a gente trabalhou com as informações do balanço. Agora a gente vai trabalhar com as informações da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, onde a gente, lá na demonstração de resultado do exercício, a gente tem o montante das vendas, menos os custos, menos as despesas, a gente chega no lucro líquido. Então, lá na DRE, a gente vai coletar a seguinte informação. Lucro bruto, que em algumas DREs vem resultado bruto, tá? A gente vai identificar também as receitas líquidas e o lucro operacional líquido. Então, são essas informações que a gente vai coletar na DRE. Agora, a gente vai calcular a margem bruta. Como que a gente calcula a margem bruta? Indica o percentual de vendas ou prestação de serviço disponível para custear as despesas operacionais. Despesas operacionais são aqueles gastos necessários para eu vender o meu produto, certo? Então, a fórmula é lucro bruto ou resultado bruto dividido pelas receitas líquidas vezes 100. Bom, margem líquida ou margem operacional. Indica o percentual de vendas ou prestação de serviços que foi convertido em lucro. É um importante sinalizador da rentabilidade da empresa. Como que a gente calcula? Vamos lá. Então, eu vou pegar o lucro operacional líquido, vou lá na DRE, dividido pelas receitas líquidas e multiplicar por 100. Retorno sobre o investimento. Então, anteriormente eu já expliquei como que a gente calcula os investimentos, certo? O retorno sobre o investimento, ele indica o percentual de rentabilidade sobre os investimentos. Essa é uma informação muito relevante, porque o sócio, ele tirou o recurso e investiu naquela empresa. Então, qual é a rentabilidade com base nos valores investidos? Essa rentabilidade é boa, é ruim? Empresas do mesmo ramo, elas possibilitam a mesma rentabilidade, certo? Então, neste índice, quando a entidade obtém de lucro,
para cada R$ 100 investido. Essa aqui é uma informação muito importante, porque o sócio ele investe na empresa, então, mas ele tem que ter uma rentabilidade que compense o risco do negócio. Bom, como que a gente calcula? Lucro operacional líquido dividido pelos investimentos. Anteriormente, eu expliquei como que a gente calcula os investimentos, certo? Retorno sobre o patrimônio líquido. Então, indica o percentual de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto a entidade obtém de lucro para cada R$ 100 investidos pelos sócios e acionistas. Como que a gente calcula? Lucro operacional líquido dividido pelo patrimônio líquido inicial. Esse patrimônio líquido inicial, se eu estou analisando o ano X2, eu vou lá no ano X1 e vou pegar o saldo do patrimônio líquido inicial e fazer os cálculos. Bom, o último indicador, que é o giro do ativo, este índice compara as vendas da empresa com o seu investimento, ou seja, indica quanto a empresa vendeu em cada real investido. Quanto mais conseguir girar o estoque, o seu ativo, melhores serão os seus resultados. Vamos para a fórmula. A fórmula é receitas líquidas dividido pelos investimentos. Bom, finalizamos aqui a nossa web aula sobre os indicadores de rentabilidade, lembrando que os indicadores têm que ser realizados em conjunto, ou seja, além de você utilizar as ferramentas gerenciais que foram apresentadas na aula 2, na aula 3, você tem que utilizar os indicadores todos da aula 4, 5, para a partir daí elaborar um relatório para o controle interno. Bom, meu muito obrigado, eu agradeço pela atenção de vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.